Bom dia, amada igreja, queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez nessa escola dominical, neste domingo, para estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Nesta manhã nós queremos entender o significado teológico da ascensão de Cristo. Entender a importância que isso tem para a nossa fé, a importância que isso tem para a obra redentora de Jesus. Quero convidá-lo a curvar a sua cabeça e queremos orar ao Senhor. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos e bendizemos o nome pela liberdade que temos de abrir a tua palavra e essa oportunidade que o Senhor nos dá de fazê-lo nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra é viva, eficaz, a tua palavra muda, transforma os nossos corações, transforma a nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa porção que hoje vamos ler e que o Senhor nos conceda o teu Santo Espírito para entendê-la, compreendê-la, para que ela fique gravada em nossos corações. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Queremos ler os primeiros versículos do livro de Atos. O livro de Atos, escrito por Lucas, que completa aqui o relato que nós encontramos no Evangelho de Lucas, acerca da ascensão de Cristo, acerca da ressurreição de Jesus. Então, Atos capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. Esse é um texto que narra claramente o momento da ascensão. Ele repete algumas palavras que nós encontramos lá em Lucas, quando ele também relata a ascensão de Cristo. Esses são os 2 textos básicos que nós temos falando da ascensão de Jesus. Lendo então Lucas capítulo 24, versos 50 a 53. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu.
Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Esses são relatos históricos que foram presenciados por Lucas, como ele afirma no início do seu evangelho, lá no primeiro capítulo, quando ele relata o seguinte, Lucas capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades de que foste instruído. Então nós não estamos falando de fábulas, nós estamos falando aqui de histórias com mas sim de uma história que realmente aconteceu, por muitos foi testemunhada e confirmada aqui no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos. Nós, para entendermos um pouquinho mais, vamos voltar um pouco na história, vamos voltar um pouco na palavra de Deus, lá no capítulo 1, verso 1 de João, quando ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus já estava com o seu Pai nos céus, antes mesmo da fundação do mundo. Antes de que ele viesse ao mundo, ele já vivia em glória com o seu Pai. João capítulo 17, versos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus vivia na glória com o seu Pai e ele vem, se encarna, se torna homem para cumprir o plano redentor de Deus. Ele se esvazia das suas prerrogativas, dos seus direitos do seu direito divino, especialmente da glória, ele se esvazia de tudo isso, mas ainda assim, sendo homem, ainda assim ele continua sendo Deus, completamente Deus. Quando ele morre, ele carrega sobre os seus ombros todos os pecados dos homens, e assim ele nos redime de todos os pecados, sobre ele pesam todos os nossos pecados. Com a ressurreição, Jesus retorna àquela posição que sempre lhe foi de direito. Ele retorna ao seu lar, ele retorna para junto do seu Pai. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11, vai dizer que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e até a morte de cruz. Quando Jesus morre, através dessa obra redentora, ele toma um status ainda maior. Agora ele é o Rei Supremo que vai decidir sobre o destino final do universo. E na ascensão, então, esse momento marca o tempo em que o Salvador, o próprio Jesus, o Rei, recebe a coroa e o direito absoluto de governar o mundo para fins de consumação do plano de Deus. A ascensão conduz Jesus ao posto de governo máximo do universo.
A Bíblia vai então declarar que quando Jesus ascende aos céus, ele vai estar junto ao Pai. É o que nós encontramos em Marcos capítulo 16, versículo 19, que diz: de fato, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Atos capítulo 5, verso 36. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 5, 31. Deus, porém, com sua destra, exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A ascensão, então, meus irmãos, ela marca o fim de uma era e o começo de uma outra obra. Quando Jesus ascende aos céus, está completa a sua missão aqui na terra e está iniciada uma outra obra que lhe compete fazer. Na ressurreição, Jesus vence o pecado, Jesus vence a morte. A obra expiatória de Jesus está completa. Na ascensão, ele vai estar ao lado de Deus, numa posição de autoridade suprema, para exercer uma obra celestial, que é conduzir a obra de conversão até os confins da terra. O texto que acabamos de ler, Atos capítulo 1, verso 11, diz, quando Jesus está ascendendo aos céus: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assuntos ao céu, virá de modo como o vistes subir. Essa é a grande promessa da palavra de Deus. Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus está assentado à direita de Deus o Pai. Esse mesmo Jesus virá da mesma forma para buscar aqueles que foram resgatados, para aqueles que foram salvos e redimidos pelo sangue dele. Mas nós sabemos que Jesus virá também para exercer o juízo sobre aqueles que não creram na palavra da salvação. E a grande promessa que nós temos nesse texto é que Jesus, ao ascender aos céus, ele nos promete a vinda do Consolador, a vinda do Santo Espírito. Ele diz lá em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. O Espírito Santo de Deus só viria depois que Jesus fosse assunto aos céus. Ele que veio para nos preparar para fazer a obra de levar o Evangelho não só para Jerusalém, não só para a Judéia, não só para Samaria, mas até aos confins da terra. E a promessa é que nós, recebendo o Espírito Santo, teremos poder para testemunhar de Jesus, o Salvador. A redenção, então, meus irmãos, era necessária para garantir a segurança eterna do povo de Deus, para garantir a vida eterna para mim e para você, para o seu povo. Mas não só isso. A ascensão era necessária para garantir que Jesus voltará para executar o julgamento eterno para aqueles que não o receberam. Dessa forma, com a ascensão, Jesus, o Cristo, inicia a obra de advogado diante do Pai em favor dos crentes. Se não, vejamos o que diz 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Ai,
Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Isso não seria possível se Jesus não tivesse sido assunto aos céus e estivesse ali à destra de Deus o Pai. Para complementar isso que estamos falando, vamos ver ainda os textos de Hebreus 4, 14 a 16. Jesus é o sumo sacerdote que apresentou sacrifícios por nós, pecadores, junto ao Pai. O próprio Jesus se ofereceu em sacrifício por nós. Por isso ele tem autoridade de se colocar diante do Pai e interceder por nós. Hebreus 7, 25. Vivendo sempre para interceder por nós. Hebreus 8, 1 e 2. Jesus intercede assentado à destra de Deus. Com a ascensão, Jesus se encontra em posição de terminar, de destruir os inimigos. Os exércitos malignos, com a ressurreição, sofrem uma baixa irrecuperável. 1 Pedro 3,22 vai dizer que Jesus, depois de ir para o céu, está à destra, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Todos estão subordinados a Jesus. 1 Coríntios 15, 24 e 25 também vai dizer: o fim somente virá quando Jesus houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Jesus é o Senhor absoluto, o sumo sacerdote, mas também o Rei que tem todo o poder para destruir e colocar debaixo dos seus pés todo o principado, toda a potestade. E o que acontece então com a ascensão de Jesus para a humanidade, para a igreja? Com a ascensão de Jesus aos céus, a igreja passa a ser exaltada. Efésios 4, 24, 8. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós não somos mais cativos, nós somos livres e temos dons dados pelo Espírito Santo de Deus. Cabe-nos usá-los em favor da obra redentora, a obra salvadora de Jesus, para anunciar ao mundo a maravilha que é sermos redimidos pelos nossos pecados através do sangue de Jesus. Efésios capítulo 1, versos 20 a 23 diz que Jesus, então, é o cabeça de todas as coisas. Jesus é o cabeça sobre a sua igreja. E Mateus 28, 20, na grande comissão, Jesus promete estar com o seu povo, com a sua igreja, até a consumação do século, ou seja, até que Jesus volte. Nós teremos o Consolador conosco, nos dando autoridade para pregar a sua palavra, autoridade para falarmos em nome de Jesus. Essa humanidade que antes estava decaída com a queda de Adão, agora passa a ser exaltada em Cristo. Agora nós, junto com Jesus, fomos ressuscitados. Efésios 2, 6 vai dizer que Deus, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós ressuscitamos com Jesus e estamos assentados nos lugares celestiais. Hebreus 2:8 vai complementar essa fala, dizendo que o homem
criação de Deus, né? Ele diz o seguinte: o homem fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. A nós foi concedido estar sobre as obras das mãos de Jesus. A ascensão, então, garante a nossa própria ascensão futura. De uma forma mais resumida, mais clara, nós podemos perguntar quais são os significados e a importância da ascensão de Jesus Cristo. Ela é significativa por vários motivos. Primeiro, a ascensão sinalizou o fim do ministério terreno de Jesus. Deus, o Pai, tinha amorosamente enviado o seu Filho ao mundo e agora o Filho estava retornando ao Pai. O seu período de limitação humana, de restrição humana, estava acabando, encerrando com a sua ascensão. Segundo, a ascensão de Jesus significava e demonstrava claramente o sucesso do seu trabalho terreno, o sucesso do cumprimento da missão salvadora. Jesus realizou tudo aquilo que veio à Terra para realizar, e agora então ele retorna ao seu Pai. Terceiro lugar, a ascensão marca o retorno da glória celestial de Jesus. A glória de Jesus, no tempo em que ele esteve no meio da humanidade, ela tinha sido velada, restrita, e agora ele retorna ao Pai e se enche de glória novamente, aquela glória que lhe é devida, aquela glória que lhe é de direito. Em quarto lugar, a ascensão simbolizava a exaltação de Jesus pelo seu próprio Pai. Em Efésios, capítulo 1, versos 20 a 23, vai dizer que Deus se compraz em Jesus, se alegra em Jesus. Mateus 17:5 vai dizer que Jesus foi recebido com honra e a ele foi dado um nome acima de todo o nome. Em quinto lugar, a ascensão de Jesus permite que ele fosse e preparasse um lugar para nós. Vamos ler João capítulo 14, verso 2. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ainda o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus está com o Pai e já preparou um lugar para nós na morada celestial. Em sexto lugar, a ascensão de Jesus indicava o início de uma nova era, um novo trabalho de Jesus como sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, e o mediador de uma nova aliança que se inaugura com a ressurreição de Jesus, com o sacrifício e ressurreição de Jesus. Em sétimo lugar, a ascensão estabelece um padrão, uma forma de como Jesus vai retornar, como será a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus retornar para estabelecer o seu reino, ele voltará assim como ele foi, de forma literal, de forma corpórea e visível nas alturas. Atos capítulo 1, verso 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós foi assunto
ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Jesus hoje está com o Pai, Jesus está no céu. As Escrituras, como nós já lemos aqui, citamos alguns versículos, informam que Jesus está à direita, à destra do seu Pai, numa posição de honra, numa posição de autoridade. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o doador dos dons espirituais, aquele que preenche tudo em todos. E a ascensão de Cristo foi o evento que transitou, que transferiu, que mudou o ministério terreno de Jesus para o ministério celestial. Que o estudo da sua palavra, o entendimento sobre a teologia envolvida na ascensão de Cristo, possa te impactar, assim como tem me impactado, para estarmos confiantes do poder, da autoridade e da segunda vinda de Jesus. Que Deus assim continue abençoando a sua igreja, abençoando o seu povo, que nós possamos sempre estar esperando ansiosamente a volta de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.